Olá, Bruno. Eu me chamo Sebastião. Eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Vou relatar aqui uma experiência que eu vivi no ano de 1998. Porém, essa experiência sobrenatural que aconteceu no sítio do meu falecido avô foi em Cravinhos, que também fica no interior de São Paulo. Naquela época, eu era adolescente e estávamos vivendo um grande momento de expectativa em todo o país, pois era ano de Copa do Mundo de futebol. Para quem não era nascido naquela época, a Copa do Mundo foi sediada naquele ano na França, e o Brasil era um dos países competidores. Era um momento de grande expectativa, pois o Brasil era favorito a levar o título. Naquela época, em todo o país, as ruas eram enfeitadas com bandeirinhas verde e amarelo e as ruas eram pintadas com as temáticas do futebol. Costume esse que, infelizmente, está se perdendo hoje em dia. Eu sempre que podia, eu adorava visitar os meus avós, que moravam em um sítio no município de Cravinhos. No sítio dele, tinha algumas galinhas, porcos, ele também criava algumas cabras. Eu adorava ir para lá, pois eu sempre comia uma boa comida caipira, bolos que minha avó preparava, tudo feito em um fogão a lenha lá no sítio. Eu pedi para minha mãe para ir para o sítio dos meus avós. Eu não teria aula naquele dia, pois era dia de jogo. O Brasil estava na semifinal e jogaria contra a Holanda, disputando uma vaga na final da Copa. O jogo seria à tarde e eu queria assistir o jogo no sítio dos meus avós naquele dia. Eu peguei o ônibus e fui para o sítio pela manhã. Eu estava acompanhado dos meus 2 irmãos mais velhos. Quando chegamos lá, começamos a jogar futebol na área verde do sítio. Depois do almoço, descansamos um pouco e ajudamos o meu avô a limpar o chiqueiro. E depois descansamos para assistir o jogo, que se iniciaria quase no final da tarde. Nós jamais imaginávamos que todo aquele clima mudaria para algo tenebroso e assustador. No sítio do meu avô tinha aquelas antenas parabólicas grandes, então nós conseguimos ver o jogo sem nenhum problema. Quem viu aquele jogo sabe que não foi nada fácil. O jogo foi decidido nos pênaltis, e o nosso saudoso goleiro Tafarel ajudou a nossa seleção a ir para a final da Copa da França. Eu me lembro que já estava escuro quando o jogo tinha acabado de terminar. Nós estávamos todos na sala. Eu estava na janela quando eu me levantei para ir para a cozinha tomar um pouco de refrigerante. Quando eu cheguei na cozinha de relance, eu olhei pela janela e vi que na porteira do sítio, que ficava mais ou menos a uns 200 metros da casa, havia algum animal que estava pulando a porteira do sítio. Como estava muito escuro, não dava para ver direito o que era, mas eu vi que aquilo vinha direto para a casa onde estávamos. Eu fui até a sala e disse para o meu avô o que eu tinha visto. Ele foi até a janela e olhou por alguns segundos e rapidamente fechou a janela. Ele pediu para minha avó fechar a janela da cozinha e trancar as portas. A gente ficou sem entender o porquê de tudo aquilo. Ele desligou a TV e pediu que todos fizéssemos silêncio. Eu e meus irmãos olhamos pelas frestas da janela e vimos algo inacreditável. Um bicho com uma mistura de cachorro com ser humano vinha correndo na direção da casa. Meu irmão exclamou: "Minha nossa, isso é um lobisomem!" Aquela coisa tinha a parte traseira maior que sua parte dianteira. A sua cabeça lembrava a de um Rottweiler, porém com uma mistura de gente. Ele tinha pelos cinzentos e grossos nas partes das costas, porém suas costelas eram sem pelos. Aquela coisa ficou parada em frente à nossa casa. A luz do lado de fora estava acesa, então nós conseguimos ver nitidamente aquele lobisomem. O meu avô apareceu na sala com uma espingarda. Foi até uma outra janela e abriu um pouco e colocou o cano da sua espingarda e deu um tiro certeiro nas costelas daquela besta. Aquela coisa deu um urro de dor assustador.
Então aquele bicho começou a dar voltas ao redor da casa. O que mais me assusta até hoje é que aquele animal, enquanto corria ao redor da casa, fazia uns sons estranhos como se estivesse falando. Era algo gutural. Seu tom era de raiva e como se estivesse chorando. Se realmente aquele lobisomem estivesse falando alguma coisa, era algum tipo de idioma que não sabemos. O meu avô corria de uma janela para outra da casa, buscando uma outra oportunidade de acertar mais um tiro naquela fera. Foi quando da janela da cozinha, ele novamente atirou naquela coisa, porém ele não conseguiu acertar. Nós percebemos que aquela coisa começou a correr para longe da casa. Aquela criatura foi correndo em direção à porteira, pulou e sumiu na escuridão. Ficamos a noite inteira em alerta, mas devido ao cansaço de madrugada, eu peguei no sono e não sei se aquela coisa tentou voltar de madrugada para nos atacar. No dia seguinte pela manhã, um dos meus irmãos disse que meu avô ficou de vigília na sala com a sua espingarda, e a minha avó ficou no quarto a noite toda rezando. Eles disseram que aquela coisa não voltou. Depois do meio-dia, nós voltamos para a casa dos nossos pais. Minha mãe achou que estávamos brincando quando dissemos para ela tudo o que aconteceu. Quando ela foi lá no sítio, os meus avós disseram para ela o que aconteceu. E ela ficou preocupada com eles. Ela implorou que os meus avós vendessem aquele sítio e fossem morar com ela na cidade. Porém, os meus avós já moravam naquele sítio há anos e não queriam se mudar para a cidade. Felizmente, aquela coisa nunca mais voltou. Meu avô perguntou nos sítios vizinhos, mas ninguém viu nada. Nenhum animal sumiu ou apareceu morto. Parece que aquele lobisomem só apareceu para a gente naquela noite e nunca mais voltou, e não entendemos o porquê disso. Hoje meus avós são falecidos. Após eles falecerem, a minha mãe, que era herdeira do sítio, vendeu a propriedade. Bruno, eu e os meus irmãos não comentamos isso com outras pessoas, pois muitas pensam que é brincadeira ou uma história inventada. Eu resolvi contar isso aqui no canal, pois estamos em ano de Copa e toda vez que chega essa época, eu me lembro desse ocorrido. É algo que ficará em nossas lembranças para sempre. Um abraço a todos.